Bom dia para vocês, a paz de Jesus, o amor de Maria. Aproveitar esse instante inicial da nossa formação, da nossa pregação, para reverenciar agora, louvando a Deus e bendizer a Deus, por aquilo que hoje a igreja nos oferece como reconhecimento de modelos de trabalhadores da MES. Nós sabemos que nessa madrugada, horário do Brasil, em relação a Roma, mais ou menos uns 5 horas ou 6 horas, Papa Leão XIV, ele então proclamou pela canonização a santidade de 2 jovens, vocês sabem disto, Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Muito bem, eu estou fazendo questão de colocar inicialmente essa notícia por uma simples razão. Vocês estão desde ontem aqui percebendo que esta casa, essa comunidade, e muito bem falou o Ricardo, também o Natal, eles desenvolveram para todos nós o tema a respeito da importância da casa, da família, tratando-se até mesmo da palavra em Efésios. E hoje, o texto, o tema que pediram para eu, pela inspiração de Deus, trabalhar com vocês, é algo assim, muito específico e que trata exatamente da figura, não é, do nosso fundador, Monsenhor, não é, Jonas Habib, que vai exatamente também como os 2 santinhos, um jovem, o Pier Giorgio, e o adolescente Carlo Acutis, eles como modelos que nos apontam como a bússola para o norte. Também este homem que eu conheci há muito tempo, sou alguém que teve o privilégio e a graça de Deus de conviver com o Monsenhor Jonas mais de 50 anos, para vocês terem uma ideia. Antes de Canção Nova existir. Eu vou trabalhar isso com vocês, vou contar isso para vocês. E eu posso garantir para vocês que o tema ele é muito favorável, que nós realmente olhemos para esse homem que hoje desfruta da glória de Deus, como alguém que também, na sua vida terrena, passou e deixou marcas, e deixou, na verdade, uma palavra, deixou uma indicação para nós, para que possamos, como ele, sermos trabalhadores da messe do Senhor. O tema, para você então acompanhar e entender todo o desenvolvimento é este: Padre Jonas, modelo de trabalhador da messe. Você trouxe a Bíblia? Se você trouxe a Bíblia, você vai abrir então o capítulo 5 do Evangelho de João, e ali nós vamos obter exatamente toda a síntese dessa proposta de hoje, destacando principalmente o versículo 17. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 17. A princípio, eu preciso colocar isso para vocês. Esse texto, esse capítulo 5, na verdade, trata de uma situação em que os judeus, principalmente os fariseus, eles estavam a todo instante, desculpa da expressão chula, no pé de Jesus para tentar de todas as maneiras pegá-lo, não é, aprisioná-lo e dar fim naquele homem que de repente contestava, ou de uma maneira prática, não é, dizer a respeito do Pai, a respeito dele como enviado do Pai, na propagação do reino de Deus. No versículo 17, ele vai narrar exatamente que Jesus, ele coloca assim: o Pai trabalha sempre
e eu também. Na verdade, nós vamos ver uma união entre o Pai, que se debruça de amor pela humanidade, e o Filho Redentor, que também se debruça de amor pela humanidade, fazendo-se homem no cumprimento da vontade do Pai. Então, ser modelo de trabalhador para a messe. Quem é a messe? O que é a messe? Então, vocês conhecem esse trecho também que está na Bíblia. Vocês estão com aí a Bíblia aberta no capítulo 5 do Evangelho de João. Mas eu vou paralelamente fazer agora um contraponto. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 37 e 38, nós temos uma das passagens mais lindas que a gente percebe esse debruçar de amor de Jesus, fazendo-se homem em cumprimento à vontade do Pai, nos convocando a todos nós, como fez a esses meninos que hoje cedo foram canonizados. A todos nós que estamos aqui, como amigos da Canção Nova, como aqueles que, como amigos da Canção Nova, se dispõem e predispõem a ser modelos de trabalhadores da messe. Evangelizar, fazer a palavra de Deus ser exatamente absorvida em todos os níveis, em tudo aquilo que corresponde a cada um de nós, enquanto homens e mulheres, enquanto filhos e filhas de Deus amados. E aí então, para vocês entenderem, esse capítulo 9 do Evangelho de Mateus, que vai falar de Jesus, que olha para a colheita, olha para o campo, a seara. E é muito interessante, eu fui ler, fui estudar, fui rezar, e uma palavra que saltou assim, de todo esse estudo, foi assim: Jesus condoeu-se, teve compaixão, exatamente, da messe, do povo, daquele povo no qual ele servia, quando esteve aqui na sua vida terrena, que estava abandonado, que estava, na verdade, marginalizado. E os judeus, os fariseus, querendo de todas as maneiras brecar, impedir toda essa ação de amor na propagação do Evangelho, começaram a implicar com o Senhor, porque no dia de sábado, que é o dia santo para os judeus, Jesus fez uma cura para Jonas, modelo de trabalhador da messe. Está lá, não é? Eu já tinha dito isso. Pois bem, isso tudo, de tudo que aconteceu, de toda essa pegação desses homens contra Jesus, no exercício desse debruçar de amor pela humanidade, a gente vai perceber então Jesus dizer de uma maneira muito concreta, não é? Meu Pai trabalha sempre e eu também. E é a pergunta que o Senhor faz para nós hoje: de que maneira você, como batizado e batizada, constitui como filho e filha de Deus, alguém que está também disposto, a partir do exemplo de Jesus, a partir do exemplo dos santos, a partir daqueles que realmente entregaram a própria vida pela causa do reino, está disposto também a trabalhar sempre como o Pai trabalha e como Jesus trabalha. Então, o versículo compreende o amor operativo que unia os dois, o Pai e o Filho, como eu já disse. Essa pregação, ela quer fazer um paralelo, não é, da afirmativa de Jesus, não é, com o lema sacerdotal do padre Jonas. Eu confesso para vocês que, quando me deram esse tema, eu comecei a rezar e via os outros temas. Acabei de falar isso agora, meus irmãos. E ontem vocês viram o que pregou o Ricardo, o que pregou o Natal. E aí, hoje, nós apresentamos para vocês um outro segmento, um outro roteiro, um outro caminho,
que vai chegar ao mesmo denominador. A Canção Nova é a casa do trabalho santo. E esse trabalho santo implica exatamente aquilo que desejou, pensou, aquilo que se colocou de forma plena nas mãos de Deus, esse homem, o Padre Jonas, como aquele que abdicou tudo que tinha para fazer a vontade do Pai. O lema sacerdotal do Padre Jonas, não é? Ele é muito interessante e vocês também estão anotando, está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 22. Esse lema sacerdotal, sempre quando o diácono vai receber a ordenação sacerdotal, eles, por inspiração, por oração, eles desejam ser marcado como se fosse um carimbo de uma palavra de Deus para desenvolver toda a sua lida, todo o seu trabalho sacerdotal. E aí, então, eu fui lá fazer um estudo um pouquinho a respeito disso, desse lema que o Padre Jonas colocou. Feito tudo para todos, feito tudo para todos. Porque esse lema sacerdotal que está, portanto, fundamentado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 22. Porque refletia sua missão de se entregar totalmente a Deus e ao serviço do próximo, principalmente para os necessitados, e anunciar a vinda de Jesus Cristo. Se nós olharmos para a história do Monsenhor Jonas, ele que faleceu com 85 anos, não é? A gente vai ver que, desde os seus 12 anos, quando ele adentrou no seminário São Manuel, aqui em Lavrinhas, em todo o percurso da sua vida, eu o conheci já sacerdote jovenzinho, década de 70, lá no Colégio São Joaquim, quando ele veio terminar um tratamento de saúde. E ali a gente percebeu exatamente que existia um carisma que marcava esse sacerdócio, até pela sua formação salesiana. O grande inspirador da vida sacerdotal desse homem foi Dom Bosco, que marcou a época também lá em Roma, em Milão, em Turim. Para quê? Para a vida de entrega plena e total para o povo necessitado, principalmente para a juventude. E ele, então, não é, vem de encontro esse lema com aquilo que nós vamos refletir nesse momento. Jesus não está trabalhando como trabalha o operário comum, mas Jesus está trabalhando conforme narra o evangelista Mateus, no capítulo 4, no versículo 34. Jesus caminhava pela Galileia, pregando nas sinagogas, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Este era, não é, exatamente o trabalho de Jesus. O Pai, ele não desejou de maneira alguma que, a partir daquele momento em que Adão e Eva rompeu com o Senhor desobedecendo, o mesmo Pai, Deus, que nos criou desde toda a eternidade, desejando para nós todo o Éden, todo o paraíso, toda a vida de plenitude na sua presença e na sua intimidade. Esse Deus, então, ele vai trazer até nós, depois de todas as tentativas que nós conhecemos pela história da salvação, ele nos dá e nos traz, por obediência plena, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Eu queria dizer para vocês que o único modelo pleno, absoluto, para ser seguido e não apenas apreciado, é o Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que olharam para Jesus, todos aqueles que assumiram Jesus na própria vida, são também modelos. E nós vamos, portanto, nesse momento e a partir de agora, falarmos deste homem que se destacou, desejou plenamente ser modelo, não é? Ser trabalhador da messe do Senhor. Como Jesus, que condoeu-se ao ver a multidão
abandonada, como ovelha sem pastor. Da mesma maneira, o Senhor também tocou o coração do Monsenhor Jonas num determinado momento da sua história de vida. Eu queria colocar para vocês, não é, algo que acho fundamental, e para a gente poder ganhar bastante tempo, eu prefiro fazer isso daqui, para não incorrer em devagar, porque são muitas coisas que eu gostaria de falar deste modelo de trabalhador da messe. Nesse livro que eu escrevi, algum tempo atrás, Corações Sedentos, no prefácio dele eu fiz questão de trazer para a explicação do seu lema sacerdotal, feito tudo para todos, e ao mesmo tempo, o Padre Jonas como modelo de trabalhador da messe, é algo que foram dois sinais importantíssimos que eu pude registrar no convívio que tive com ele, e que marcam exatamente esta plena e total entrega ao serviço do reino. Década de 70, início da década de 70. Eu tinha lá por meus 19 anos, talvez, é por aí. E ali, não é, eu escrevi assim: que interessante foram os desígnios de Deus, tanto para o Padre Jonas, como para comigo. Deus mudou as nossas vidas. Ser modelo de trabalhador da messe implica estarmos atentos e estarmos desejosos em entregarmos a nossa vida, despojarmos de nós mesmos incontinentemente. Deus retirou Padre Jonas da congregação salesiana e colocou-o à frente de um grande projeto carismático de restauração de seu povo, batizando-o no seu espírito, constituindo o fundador da comunidade Canção Nova. Presta bem atenção no que eu queria colocar para vocês, na peculiaridade de tudo isso. Congregação salesiana, Padre Jonas, naquele momento, servia no Colégio São Joaquim, terceira casa salesiana do Brasil, trabalhava na faculdade, trabalhava com os jovens. Na verdade, ele estava vivendo a plenitude do carisma salesiano. E, de repente, Deus fala: vem cá, Jonas. E ele vai abdicar. Abdicar igual, ele vai despojar-se de si mesmo. Ele abdica a congregação salesiana para exercer o seu sacerdote num outro caminho que o Senhor ia colocá-lo, numa messe que necessitava de um pastor para a execução de um grande projeto carismático. Naquele momento, início da década de 70, nós estávamos ainda vivendo os finalmente do Concílio Vaticano II, então houve a grande chuva, a grande primavera do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja num processo de grande renovação do povo de Deus, aquele povo sedento, aquele povo doente, aquele povo enfermo, aquele povo que necessitava do cuidado do bom pastor. Ele acata, não é, um pedido de Dom Antônio Miranda Afonso, que era o nosso bispo na época, e ele acata a execução daquilo que o Santo Padre Paulo VI tinha escrito, que chama-se então a encíclica Evangelii Nuntiandi, escrita, portanto, por esse Papa em 75, que tinha a seguinte finalidade: anunciar o Evangelho aos homens do nosso tempo. É preciso que nós entendamos esse primeiro sinal. Deus, através do pastor, o nosso bispo, Dom Antônio Afonso de Miranda, chama Monsenhor Jonas para colocar em suas mãos o desejo da execução de um projeto que a igreja desejava: anunciar o Evangelho aos homens de todos os tempos.
Segundo, tem um fato muito interessante que eu gosto de lembrar, que está assim muito e pessoalmente ligado a mim. Vocês já ouviram falar, muitas vezes eu já disse a respeito disso. Vocês já ouviram eu contar na palestra ou nos encontros que eu tive na cidade de vocês, para o grupo de amigos, etc., de que o Monsenhor Jonas, não é? Ele encontrou no Colégio São Joaquim, quando o Colégio São Joaquim deixou de ser internato e passou a ser somente externato, ele encontrou a imagem de Jesus crucificado. Vocês lembram, conhecem essa história, não conhecem? Só que era uma imagem que não tinha cruz. Era só a imagem de Jesus, toda quebrada, faltando mãos, parte do rosto quebrado, faltando pés. E eu me lembro que, num dia, Monsenhor apresentou a mim essa imagem. Aí ele arrumou uma cruz e colocou essa imagem na cruz. E aí ele perguntou para mim, o que essa imagem do crucificado lhe diz? E eu confesso para vocês que, quando ele apresentou aquela imagem toda quebrada, eu não entendi nada. Jovem, estava assim meio que, como eu me lembrava que a minha avó dizia que quando os santos quebravam, a gente tinha que colocar na Santa Cruz, não é? E eu falei, Padre Jonas, a minha avó, não é? Eu sei que as imagens quebradas não tem mais arrumação, a gente tem que respeitar e colocar na Santa Cruz. E o Padre Jonas tinha uma característica muito interessante, nós mais velhos lembramos dessa característica, ele dava um sorrisinho assim, meio que matreiro, quando a gente se colocava diante de uma dúvida, de uma incerteza. Ele disse, pensa bem, meu filho, esse sinal do crucificado, nesse relacionamento comigo, para mim e eu fiz questão de colocar no livro, como também um sinal de chamamento de Jesus ao Padre Jonas, e já colocava os primeiros discípulos, não é, dele, próximo a ele, para essa messe. E aí eu falei, Padre Jonas, desculpa, mas eu não vou conseguir realmente te responder conforme o seu desejo. Aí ele disse assim, meu filho, esta imagem toda quebrada de Jesus crucificado, para nós, significa o chamamento de Jesus, dizendo assim, a mim e a você, você não quer ser o meu rosto, você não quer ser as minhas mãos, os meus pés, para levar a boa nova. Compreenderam isso? Para levar o evangelho, para evangelizar. E aí a gente vai voltar ao capítulo 4, do versículo 34, lá de Mateus. Jesus caminhava pela Galileia, ensinando nas sinagogas a palavra de Deus, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Esse é exatamente o trabalho daquele que vai na seara ceifar, vai colher. Ele colhe à medida, portanto, que ele evangeliza. E aí a gente se depara exatamente com o lema sacerdotal do padre. Feito tudo para todos. Quando Jesus disse assim no Evangelho de João, que você tenha aberto, no capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha sempre, eu também. E para Jesus não tinha o dia do sábado, que era santificado, ou a segunda-feira, ou a sexta-feira. Jesus trabalhava sempre, sempre. E aí então, para a gente continuar, 2 sinais que marcam, portanto, este homem como aquele que se dispõe a ser o trabalhador da messe. Ele que lá na sua ordenação desejou ardentemente, não é, a partir da palavra de Paulo aos Coríntios, feito tudo para todos, ser tudo para todos, esse homem também recebe um sinal
concreto, material, da imagem de um crucificado, que o convida e nos convida a sermos também modelos para ser o rosto, as mãos, os pés do Senhor Jesus. Começando daí, nesses dois sinais, a gente vai, portanto, compreender o seguinte. Eu escrevi aqui uma coisa que eu preciso lhes dizer. Muitas pessoas são encantadas com Jesus, sem segui-lo. Muitas o admiram, porém, não têm disposição a seguir seus ensinamentos. Isso você vai ver na carta aos Hebreus, do capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não basta eu apreciar Jesus, me encantar com Jesus, mas eu tenho que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Eu preciso realmente tê-lo como o modelo, tê-lo como aquele que eu tenho meus olhos fixos no meu Redentor. E aí a gente vai lembrar Paulo: eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu anotei uma coisa que eu preciso dizer para vocês também. Um discípulo de Cristo é alguém que o tem como modelo. Vamos repetir isto? Um discípulo de Cristo é alguém que o tem como modelo. E modelo é modelo. Eu não posso querer pegar o modelo e tentar modificá-lo. Isso significa ser cristão. O discípulo de Cristo é alguém que tem como modelo, ou tem como modelo. E aí a gente vai ver exatamente, você está notando, você que está me vendo pela televisão, ouvindo pela rádio, pelos meios de comunicação, desta casa onde o trabalho é santo, na divulgação, na propagação da palavra de Deus, no exercício exatamente da cura, da libertação dessa messe, cujas ovelhas necessitam do cajado do bom pastor. No livro do Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, está escrito: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. O apóstolo São Paulo também vai nos ajudar a entender e nos incentivar a sermos imitadores de Jesus Cristo. E aí então, eu queria dizer para vocês que nesse estudo, na preparação e na inspiração dessa pregação, eu me vi assim, diante do que me deixou como herança, e nos deixou como herança, algumas frases pontuais de trabalho que nos dá como exemplos concretos, esse ser modelo de trabalhador da messe. Pelo menos, eu vou falar porque não vai dar tempo, já me mostrar a plaquinha ali, pelo menos eu gostaria de destacar 3 Cs. O Padre Jonas, ele nos leva exatamente, não é, através de algumas frases, que são assim, pontuais também, como modelo, como indicativo, como aquele que é o trabalhador da messe. Essa frase é fundamental, e nós devemos guardá-la no coração e escrever, se você pode escrevê-la. Nós vamos repetir até para a gente poder trabalhar nesses últimos 10 minutos aqui. Quero ser evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. Quero ser evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. Diga para quem está do teu lado isto. Quero ser evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. Esse homem disse isto.
Ser evangelho, primeiro vivo, e depois vivido, praticado. Não basta ser encantado por Jesus, mas é preciso que eu, na verdade, queira viver aquilo que Jesus me ensinou, para que nós possamos realmente, como bons trabalhadores da messe, também termos compaixão daqueles que não o conhecem, que não o vivem. E a segunda frase, para esse primeiro C, vocês vão ver o que significa esse C, que é uma frase que todos nós conhecemos. Ou santos, eu vou ser santo à medida, portanto, que eu queira ser evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. Aí eu pergunto para vocês, como o Padre Jonas pode ser visto como modelo de trabalhador nessa messe? Eu posso testemunhar. Não é? Se teve uma pessoa que foi agraciada plenamente por Deus, no amor de Deus, nesse convívio de ter estado com este trabalhador da messe, fui eu, filho, e vocês conhecem o meu testemunho, filho de um alcoólatra que realmente era completamente escravizado por esse vício, e que se transformava num processo de violência, e que me realmente destemperou enquanto jovem, enquanto adolescente, fazendo com que eu criasse no meu coração, não é, uma grande muralha de ressentimento, de mágoa, de sentimentos nocivos. E quantas vezes esse homem condoeu-se como Jesus condoeu ao ver aquela messe sem pastor. E quantos foram os seus conselhos, e quantos foram os seus puxões de orelha, e quantas vezes ele foi aquele homem que lá, depois daquele sinal tão maravilhoso na minha vida, ele mostra para mim o crucifixo e diz: o que esse crucifixo, essa imagem lhe diz? E aí eu posso hoje, com 76 anos de idade, avô, pai, graças a Deus, o ano que vem, no início do ano, fazer 50 anos de casado, não é? Eu posso dizer exatamente isso. Ser evangelho vivo e vivido na escuridão desse mundo, tem me levado a mim, a minha esposa, aos meus filhos, desejar aquilo que Deus quer que eu e vocês sejamos, e nós sejamos, ou santos, ou nada. Portanto, o primeiro C, para falar do Padre Jonas como modelo de trabalhador, é o Cristo. Eu tenho que ser outro Cristo, desejar verdadeiramente, não apenas estar encantado com as coisas de Jesus, mas, sobretudo, ser Cristo. Cristo no meio do povo carente, no meio do povo doente, no meio do povo enfermo. Esta é a minha lida. Eu sou professor, mas a minha lida, enquanto homem de Deus e modelo de trabalhador da messe, é exatamente de forma ministerial, quando eu atendo, quando oriento, quando rezo pela cura interior das pessoas. É preciso, portanto, não é, que nós entendamos agora uma outra coisa importante. Para eu ser outro Cristo, eu tenho que me despojar de mim mesmo. E aí você vai, por favor, levar para casa um pedido meu, para quando chegar em casa você vai com calma, você vai estudar a palavra de Deus, que foi uma das fundamentações, foi um dos alicerces que Monsenhor Jonas nos ensinou. O estudo da palavra de Deus, para eu ser evangelho vivo e vivido. A palavra de Deus é que vai me nortear. A Bíblia é realmente o manual da vida. Repita, Bíblia, manual da vida. Nós estamos aí, olha, no mês de setembro, mês da Bíblia. É preciso que retomemos, portanto, algo que tanto insistiu o Monsenhor Jonas para nós.
Ele vai dizer também uma coisa muito importante. Daí, a gente vai perceber o segundo C. Ele vai dizer assim: o bonito não é realizar o nosso próprio sonho, mas realizar o sonho de Deus. Vou repetir, você vai repetir comigo. O bonito não é realizar o nosso próprio sonho, mas realizar o sonho de Deus. E de que maneira eu vou fazer isso? Muitas vezes eu perguntei para ele. Aí ele disse assim: vá no 2º capítulo da carta de São Paulo aos Efésios. Vá na 2ª carta de São Paulo aos Efésios e vocês vão perceber exatamente que ser Jesus significa, sobretudo e principalmente, não é? Assumir a cruz. O Evangelho de hoje vai nos lembrar disto. Tome a sua cruz e siga-me. Se eu falar para vocês que é fácil seguir Jesus, eu estaria aqui mentindo para vocês. Mas há necessidade que tomemos a nossa cruz e seguir Jesus. E como Jesus é a luz do mundo, o caminhar com a cruz, seguindo Jesus, vai nos lembrar o caminho da paixão, que leva à ressurreição. Eu preciso que vocês entendam que a obediência e o olhar a Jesus produz frutos de obediência. O próprio Jesus vai nos ensinar assim: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. É preciso, portanto, meu irmão, minha irmã, que nesse momento você entenda que o sonho muitas vezes que temos em nossa vida, ele muitas vezes vai ser abdicado para que nós possamos nos derramar na plenitude nas mãos de Deus. E, portanto, a cruz de Jesus está fundamentada numa frase que você ouviu muito o Padre Jonas falar assim. E você vai, para a gente encerrar nesse momento. Aguenta firme, meu filho. Vamos lá? A coroa já está nas suas mãos. Aguenta firme. Meu irmão, a coroa já está em suas mãos. Vamos ficar de pé. Feche um pouquinho os seus olhos. E vai dizendo para o Senhor o quanto você deseja, a exemplo e ao modelo do Monsenhor Jonas, também estar a serviço do reino. Sabendo que para estar ao serviço do reino, eu também tenho que ser Jesus, como Jesus foi, assumir a cruz de Jesus e experimentar a ressurreição, que é a devolução daquilo que representa a ação do segundo Adão. O primeiro errou, cometeu pecado, veio a destruição, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar, ele colocou a morte aos seus pés, para nos devolver a plenitude de ser filho de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque tocastes cada um desses corações, porque tocastes o meu coração, porque nos deste, neste momento, a alegria de entender que precisamos, como Jesus, ter compaixão dessa messe, que é a nossa casa, são os nossos filhos, os nossos queridos, os nossos que precisam viver reconciliados no Cristo Jesus. Assim seja.
Amém.